Bom, vejam essa imagem, né? Acho muito legal esse tipo de imagem. Existe uma área, né, da geografia chamada de sedimentologia e estratigrafia, né? São os estudos dos sedimentos, também dos estratos, da estratificação, que é a forma como eles se organizam nas bacias sedimentares. Então, essa imagem aí, né, mostra tem uma mulher que está ali para tipo uma escala, e é muito fácil de ver as camadas que se acumularam, né? Existe um princípio na geologia, que é o princípio da superposição de camadas. Ou seja, uma camada vai se colocando, né, acima da outra, tá? Sedimentos diferentes, com colorações diferentes, e cada um deles se depositou em uma determinada época diferente da evolução do planeta, né? E esse princípio da superposição de camadas, ele diz que a camada que está mais em cima é sempre mais nova, né? Mais recente do que a camada que está mais embaixo. Então, obviamente, isso é fácil de entender, né? As primeiras camadas que se depositam, as demais vêm sucedendo aí uma após a outra, deixando as camadas mais acima como camadas mais jovens, mais recentes aí no processo de sedimentação. Aqui uma outra imagem bem básica, né, falando também sobre esse princípio da superposição e da importância que as bacias sedimentares têm para os estudos da vida na Terra, né, mostrando aqui algumas camadas, né, temos aqui nessa primeira coluna, né, um trilobite aqui embaixo, né, vocês devem ter estudado também já na biologia, outros fósseis de animais, né, que vão se depositando ao longo do tempo em camadas diferentes. Então, a gente tem sempre, né, a camada de cima como a camada mais nova. E o tipo de acumulação ele pode se dar, né? Aqui nessa outra está numa escala, eles vão apenas ampliando a escala para a gente tentar ver um pouco melhor, né? Mas sempre lembrando que a camada de cima é sempre mais recente do que a camada de baixo. Então, os tipos de bacias sedimentares, né? De acordo aí com as suas causas de formação, podemos destacar alguns tipos principais. As bacias frontais, bacia retroarco e as bacias oceânicas, né? E outros tipos de bacias que são de classificações estrangeiras, né? Classificações internacionais, que não são utilizadas aqui comumente para as nossas bacias sedimentares, que são as chamadas pull-apart, né? Intramontanhosas, margens continentais, intracratônicas e fossas de afundamento. Esses são os tipos principais. Eu não vou ler aqui porque está no slide, vocês podem ver qualquer hora. Tem aqui algumas imagens, né? Então temos aqui uma bacia, né, de frontal, né? Então nós temos aqui em meio ao oceano, por exemplo, uma estrutura de formação vulcânica. Aqui a bacia sedimentar, no fundo do oceano, tá? Então ela se localiza próximo, né, uma estrutura que vai ceder sedimento para que ela possa se acumular, né, e ela se encontra próximo também a uma fossa oceânica. A chamada retroarco, né, bacia antiarco também. Então, o arco é o que a gente pode entender, né, como essa estrutura geológica aqui. Nós temos uma sequência de ilhas vulcânicas, né, que formaram uma estrutura geológica suboceânica, e próximo a ela nós temos também um outro tipo de bacia que vai acumular o sedimento que ela vai ceder, né? E também ela tem muita relação com a localização, né? Geralmente no Pacífico. E as bacias, que na verdade são bacias oceânicas, de fundo oceânico, né? Que são aquelas que não se encontram no continente. Então, não existe só acumulação de sedimento dentro do continente. Só é a gente lembrar que, por exemplo, os rios são os maiores agentes transportadores de sedimento. Então, imagine a quantidade de rios que estão levando sedimento para o oceano, né? Todo o planeta Terra. É assim que acontece. E as bacias sedimentares brasileiras, né? Então, o Brasil ele tem cerca de 64% do seu território composto por bacias sedimentares. A sua grande maioria está no interior, né, do nosso território. São divididas em 3 tipos. Bacias sedimentares de grande extensão, bacias sedimentares de menor extensão e as chamadas bacias de compartimentos de planalto. E aqui à frente tem cada uma delas, que a gente vai ver no mapa a seguir, né? As de grande extensão, olha aí, bacia da Amazônia, né? Bacia amazônica, sempre elas estão associadas, né, a um rio, tá? Quase sempre aí a um grande rio que
transporta justamente seus sedimentos. Então, a bacia da Amazônia, a bacia amazônica, a bacia do Parnaíba, né, também é um rio no Nordeste, chamados também de bacia do Meio Norte, bacia do Paraná, né, o rio Paraná, ou bacia paranaica, e a bacia central. As de menor extensão, bacia do Pantanal Mato Grossense, rio São Francisco, né, também denominado São Franciscano, e a bacia do Recôncavo, Tucano e Litorâneo. E as de compartimento e planalto, bacias de Curitiba, Taubaté, São Paulo e outras de menor importância. A bacia amazônica, né, localizada aqui na nossa região, a do Paraná ocupa uma grande extensão do centro-leste, né, da América do Sul, e é utilizada principalmente para exportação de carvão mineral e também geração de energia. Vamos lá.